A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Aqui estamos mais uma vez para a honra e glória do Senhor, para ouvir a voz de Deus e para deixar diante dele todas as nossas causas. Aqui estamos para agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo privilégio de estar aqui. Aqui estamos porque sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Vamos começar fazendo um momento de oração e falando com Deus todas as nossas necessidades. Cada um de nós temos necessidades diferentes e todos nós precisamos de uma força para vencermos alguns desafios. O Espírito Santo, ele é para isso, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos conduzir, para ensinar o caminho. Porque o caminho é Jesus e ele deixou bem claro que o caminho é ele, e ele é a verdade, ele é a vida. E quando ele tem uma passagem bíblica que fala que ele é o bom pastor e que ele conduz a gente no lugar seguro. Então a gente sabe como chegar no lugar seguro. E o lugar seguro é Jesus. Então que a gente a partir de agora comece a entender que se a gente buscar o reino do céu, todas as coisas vão nos ser acrescentadas. E todas as coisas inclui todas as coisas mesmo. Tudo que você imaginar aí que está no desejo do teu coração, Deus pode realizar, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Mas busque acima de tudo o reino do céu e a justiça de Deus. E que Deus acrescente ao nosso coração a fé, a paz, todos os sentimentos bons, a alegria, independente da situação, aquela alegria que você não se abate por causa das circunstâncias. Que Deus traga sobre o nosso coração aquela paz que excede todo o entendimento e aquele amor, que independente das ações do outro, a gente vai continuar amando. Paizinho querido, Deus maravilhoso, dono de todas as coisas, Criador do mundo, aquele que tudo vê. Pai, aqui estamos diante da Tua presença, para Te adorar, para bendizer o Teu santo e poderoso nome, para dizer, Senhor, que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, nós somos gratos pela salvação, Senhor, da humanidade. Nós somos gratos pelo Senhor ter enviado o Teu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. E hoje nós podemos falar contigo com liberdade, porque Ele nos reconciliou e hoje nós somos chamados de filho. Jesus, médico dos médicos. Jesus, aqui estamos, Jesus, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições, com as nossas preocupações, com as ansiedades, com depressão. Ó Jesus, o Senhor que pode fazer, o Senhor que pode tirar toda a enfermidade de nós, porque o Senhor levou sobre o Senhor todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo agora, Pai, que está enfrentando problemas, seja no casamento, seja com os filhos, seja no ciclo social, seja na igreja, seja no ministério, seja na enfermidade do corpo, da alma, da mente, do coração. Ó, meu Senhor, tem misericórdia, Jesus. Dai-nos estratégia para vencer todos os dias. Eu sei, Senhor, que a Bíblia é um manual de instrução, mas é que a gente precisa todos os dias de Ti. A gente precisa dos Teus conselhos todos os dias. A gente precisa da Sua ajuda todos os dias. Que o Senhor venha nos dar estratégia, que o Senhor venha nos mostrar como que a gente deve proceder com relação a todas as coisas concernentes ao reino e também aqui na terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer cada um de vocês que está assistindo os vídeos todos os dias. Eu fico muito feliz porque a mensagem está chegando a várias pessoas todos os dias. E eu fico muito feliz que vocês compartilham, porque outras pessoas também têm condição de assistir o vídeo e também ser abençoado. Que o Espírito Santo ministre ao nosso coração agora e que a gente consiga memorizar e guardar no coração
toda a palavra dita aqui, cada conselho falado aqui, que a gente consiga colocar em prática. Hoje de manhã, no meu momento de oração, eu falando com Deus ali, né, sobre as minhas dificuldades de obedecê-lo em tudo, né? E aí veio na minha mente decisão. Porque a resiliência, ela é sobre você decidir e perseverar naquilo que você quer ser resiliente. Então, se nós queremos ser resiliente em qualquer situação na nossa vida, se nós queremos algo na nossa vida, é só decidir, querer e fazer. É só isso. É só isso. Eu quero, eu faço, eu posso. Principalmente relacionado às coisas concernentes ao reino do céu. Essa frase não vale para quem está fazendo coisas erradas, tá bom? Esse conselho, eu quero, é só fazer. Se eu quero fazer, eu vou lá e faço. Se eu decidir, é só praticar. Essa frase, ela vale para quem quer fazer coisas boas, porque se você é uma pessoa que anda no caminho errado e às vezes quer fazer tudo conforme a sua vontade, não vai dar certo. Tem coisas que Deus não quer que a gente faça. Faça somente o que Deus colocou no seu coração e o que Deus está permitindo. A gente sabe quando Deus não permite, a gente não fica em paz. Então Deus não permitiu. Então se Deus está permitindo você fazer, faça isso. Decida, vai atrás e faz. Busque a realização daquilo que você tem no coração, principalmente com relação aos projetos do Senhor. Capítulo 29 de Provérbios. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. As pessoas te repreendem, as pessoas te corrigem, Deus te repreende, Deus te corrige. Não é por falta de amor, é para que você seja conduzido da forma mais correta no caminho certo. E Deus repreende a gente muito com relação a todas as nossas ações. A gente precisa ser obediente a Deus e à lei dos homens. 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Mais uma vez aqui está falando de justiça e de pessoas que governam com justiça. Quando uma pessoa está governando com justiça, ou quando o justo multiplica na terra, as pessoas se alegram, mas quando é o ímpio que está se multiplicando, todos se lamentam. 3. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os seus bens. Quem tem sabedoria não vai ficar por aí se envolvendo com a mulher que não é sua. Porque é claro que se ele se envolve com a mulher que não é dele, porque se ela não é sua esposa, não é sua namorada, não é sua noiva, ela não é sua. É sua aquela que você tem compromisso com ela. Então, se você faz isso, você não tem sabedoria. E para alegrar o seu pai, você deve ter sabedoria e fugir da prostituta, da mulher que não é sua. 4. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de imposto o leva à ruína. O rei que tem justiça faz com que o país fique estabilizado. A pessoa que tem justiça, ela faz com que a vida dela, a família dela, fique estabilizada. Todos aqueles que dependem das ações dessa pessoa vai ficar estabilizado. Por quê? Porque ele governa com justiça. Mas aquele que é amigo de imposto leva à ruína. Quando a pessoa faz conta demais, deve demais, ele fica na ruína. Então você que compra sem pensar, procure ter domínio sobre isso daí. Eu também vou ter domínio próprio
sobre as dívidas para que eu não fique com a cabeça quente. Você também deve fazer isso, para que você não seja levado à ruína. 5. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. No 28 a gente falou sobre lisonjear o seu próximo. Porque está falando mais uma vez sobre isso. É porque as pessoas, nem sempre que você vai lisonjear alguém, ele vai receber aquilo como um presente, como uma bênção. Às vezes ele vai receber aquilo como se você quisesse. Se é um conselho, ele vai receber como se você quisesse saber demais. Se é um benefício, ele vai achar que você quer ser mais que o outro. Infelizmente, é difícil agradar o próximo. É claro, fale bem de todas as pessoas que se aproximar de você. Veja as qualidades de todas as pessoas que se aproximar de você e não os defeitos. Mas tenha prudência. 6. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O homem mau, quando ele transgride, quando ele peca, quando ele faz coisas erradas, tem uma armadilha para ele. Mas o justo não, o justo sempre vai cantar e se alegrar, então seja justo. 7. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Toda pessoa que tem justiça, ela não quer fazer mal para o seu próximo, ela não quer fazer mal para aquela pessoa que está precisando de ajuda. Ela sempre vai querer ajudar. E o ímpio nem está nem aí, porque para ele tanto faz. 8. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas o sábio acalma os ânimos. Alvoroçar significa pôr lenha na fogueira, trazer confusão. Mas os sábios não. Os sábios, eles não querem trazer confusão, eles querem ser pacificadores. Seja um pacificador. Não leve confusão para a vida do outro, não. 9. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Uma pessoa sábia, ele não discute com ninguém, principalmente com alguém que é insensato. O sábio, ele não vai brigar porque ele não tem desejo no coração de briga. Então, quem tem sabedoria não vai brigar com uma pessoa insensata. 10. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. Quem é sanguinário, perverso, a Bíblia fala sobre perversidade também, ele vai odiar quem é justo. Ele vai odiar quem tem integridade. Agora, aquelas pessoas que também são retos de coração, também são íntegros, vai procurar as pessoas justas. 11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Toda pessoa que é irado e ele solta essa ira para o outro, ele é tolo, insensato. E ele acaba não dominando a sua ira. É chamado de tolo essa pessoa. Mas a pessoa que é sábio, ele domina a ira dele. E ele reprime a ira dele. Ele não briga. É melhor que quando você estiver nervoso ou estiver com muita irritação, quando você estiver nervosa, procure um cantinho para você falar com Deus. Despeja tudo nas mãos do Senhor. Põe o joelho no chão, chora, chora, chora para Deus. Fala com Ele. Eu gosto muito quando eu consigo controlar os meus ânimos e quando eu consigo controlar minha fala e minhas ações. Eu gosto muito quando eu fico nervosa, mas eu vou pro joelho, né? Eu procuro um lugar só eu e Deus e choro lá, só eu e Ele. Porque aí eu não consegui responder às pessoas por qualquer coisa que eles tenham me dito, né? Eu prefiro não falar. Quanto mais eu guardar silêncio, para mim é melhor. Quanto mais eu guardar as minhas opiniões, principalmente com relação a uma discussão, a uma confusão, a alguma coisa que a pessoa fez comigo, eu prefiro guardar só para mim. E quando eu falo, eu não fico feliz comigo, porque eu sei que quando eu falei, eu errei. Porque tudo pode ser dito, mas com muito cuidado e calma. Versículo 12.
Se um governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. Aqui está falando de um governador. Mas hoje, como todos nós somos exemplos na vida do outro, se a gente dá atenção para as palavras de mentira, porque vem palavras de mentira na nossa vida todos os dias, e uma dessas palavras de mentira é o fuxico. Todos aqueles que estão ao nosso redor vão seguir os nossos exemplos. É por este motivo que a gente tem que ter boa conduta. Aqui está falando de um governador. Porque uma pessoa que está governando, ele, quando alguém chega perto dele contando algo, e se esse algo for mentira, todos os que estão ao redor dele vai seguir o exemplo dele. Porque ele, como governante, ele vai querer tomar uma decisão. E nós também, nós governamos a nossa vida abaixo de Deus, porque quem manda na nossa vida é Deus, mas a gente também toma as nossas próprias atitudes. E nessas atitudes, a gente, se não vigiar, a gente acaba fazendo coisas que não deve. E as pessoas que estão ao nosso lado, eles estão nos observando e eles seguem os nossos exemplos. Porque todos nós somos influenciadores e também somos influenciados. 13. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Tanto para o pobre como para aquele que oprime o pobre, é o Senhor que dá luz para os olhos deles. 14. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. O rei, o governante, a pessoa que tem justiça, segundo a verdade, ela vai firmar na justiça para sempre. Isso aqui está falando de um rei, mas na nossa vida nós temos que agir com justiça, porque assim todos os nossos projetos, todos os nossos planos, toda a nossa vida será firmada, a nossa família também. 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Está dizendo que os pais têm que corrigir o seu filho. E às vezes com a vara. Eu particularmente, Cleusa, né? Hoje eu não gosto e não concordo com corrigir com a vara. Às vezes pode acontecer, né, de precisar de dar uma correção para a criança, mas não precisa espancar. Porque eu vejo mães que corrigem os filhos espancando. E eu vejo pais também que corrigem os filhos espancando. E eu vejo pai, mãe fazendo violência psicológica com os filhos. Então, antes de corrigir os filhos, é necessário que você dê exemplo. Porque ele vai te obedecer muito mais vendo você fazer do que você mandando ele fazer. Então, às vezes, é necessário que você faça para que ele aprenda a fazer. É necessário que você siga o exemplo de Jesus, fazendo o que é certo e justo, para que ele siga o teu exemplo. Claro, vai haver momento que você vai precisar mesmo corrigir ele com vara. Mas, por favor, tenha domínio sobre isso. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Os ímpios se multiplicando, o pecado também se multiplica e as transgressões também. Mas aqui está dizendo que eles vão ter a sua própria ruína. Os 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Correção é com ações, palavras e testemunho. Você é um testemunho vivo. Você ensina o seu filho com as suas ações. Ele vai dar descanso para a sua alma, mas você também precisa ajudá-lo. Porque se nós, adultos, somos desobedientes a Deus nas nossas ações, e você que tem pai e mãe, você sabe que você também desobedece seu pai e sua mãe, em algumas situações que eles falam para você não fazer.
ele sendo criança em fase de aprendizado, nós somos adultos e nós, infelizmente, às vezes desobedecemos, fazemos coisas erradas. O seu filho, por ser criança e adolescente e jovem, ele está em fase de descobrir as coisas do mundo. Então você precisa ajudá-lo e corrigi-lo. Seu exemplo é a melhor correção. E a sua fala com carinho, com calma, com cuidado, mostrando para ele que ele está no caminho errado, que aquilo ali pode dar ruim para ele. Porque a criança, você fala e às vezes ele não obedece. Tem mais uma situação, mães e pais, principalmente as mães. Não é porque você grita que o seu filho te ouve. Para falar a verdade, ele não te ouve quando você grita. Experimente chegar perto dele e falar bem baixinho para você ver se ele não presta muito mais atenção. Porque quando você fala bem baixinho, ele tem curiosidade de ouvir a sua voz. Então chame o seu filho com cuidado, com calma, com carinho. Fala para ele todos os riscos que ele está correndo com as ações erradas dele. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A lei está aqui. Todos os exemplos que a gente precisa seguir está aqui, são os exemplos de Jesus. E se a gente guarda a lei e segue os exemplos de Jesus, nós seremos felizes. Nós não somos capazes de guardar a lei do Antigo Testamento. Nós somos salvos pela graça. E pela graça é por Jesus. E se é por Jesus, nós devemos seguir Jesus, ir no caminho que Jesus foi. Dessa forma, nós vamos conseguir mudar tudo que está errado em nossa vida e ser feliz, com o coração limpo e a mente limpa. E para isso, a gente precisa seguir os exemplos de Jesus. São muitos e são todos para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar aqui na terra e, claro, para a nossa salvação eterna. 19. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Não é pelo muito falar que a pessoa obedece. Aqui está dizendo do servo. Não é porque fala demais que ele vai obedecer, porque mesmo que ele entenda, ele não obedece. E isso não vale só para o servo, vale para a mulher que tenta consertar o marido, vale para o marido que tenta consertar a esposa, vale para a mulher que tenta consertar os filhos, o pai que tenta consertar os filhos, vale para o amigo que tenta consertar o amigo, vale para cada pessoa que tenta consertar o outro. Por quê? Não é pelo muito você falar que o outro vai te ouvir. Ele pode te entender, mas não vai obedecer. É isso que está dizendo aqui. Então, fale uma vez só. Se a pessoa continua no erro, já não é com você mais, é com Deus. Porque cada um vai dar conta de si para Deus. Deus vai trazer à memória todos os nossos erros. Se Ele não trouxer aqui, Ele vai trazer no dia do juízo. Então, não se preocupe com as ações do outro, porque você não paga a conta do outro. Você paga a conta sua. Se você deve para Deus, vai pagar. Não vai ficar sem cobrar aquilo que você fez de errado. Não é porque Ele é vingativo, é porque Ele é justo e toda ação tem consequência. Se Ele não repreender e corrigir a gente, Ele não nos ama e Ele nos ama muito. É por isso que Ele corrige. Então, há risco para quem desobedece. Então você não fique preocupado em fazer com que o outro obedeça a você, não. Mesmo porque não é você que ele tem que obedecer, ele tem que obedecer a Deus. Ele tem que colocar no coração que ele está mandado de Deus. Ele tem que ser obediente a Deus. Quando a pessoa começa a conhecer Jesus, não só de ouvir falar, mas de buscar na Bíblia, ele larga as velhas práticas. 20. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Todos nós, né? Somos precipitados no falar. Todos nós. Todos nós, infelizmente, vezes ou outra, falam o que não deve.
e não consegue conter a língua. O domínio sobre a língua é muito necessário. Eu vou colocar para vocês aí no link da descrição um vídeo de Tiago 3 que fala sobre a língua. E vocês assistam lá. É muito importante, gente, que a gente consiga guardar a língua. Porque está dizendo aqui que aquele que é precipitado no falar, há mais esperança para o tolo do que para ele. A gente sempre perde quando fala demais. Versículo 21. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser seu filho. Antigamente, toda pessoa tinha servos, os bens de vida, né? Tinha servo e tinha escravos, porque naquela época era permitido ter escravos. E eles está dizendo aqui que o escravo tinha que ser tratado como escravo, não como filho, porque se ele fosse tratado como filho, um dia ele ia querer ser filho daquela pessoa. E acontece na nossa vida também, da gente ter que ter prudência no jeito de tratar as pessoas para que eles não tenham tanta liberdade na nossa casa. Versículo 22. A pessoa colérica provoca discórdia, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Cólera quer dizer ira. Uma pessoa nervosa que briga por qualquer motivo, essa pessoa provoca discórdia. Se você é uma pessoa dessa, precisa parar de ser. Quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Por quê? Se eu fico irada com facilidade, infelizmente, eu vou cometer pecado. Porque quando eu estou irada, eu vou falar muito e vou falar palavras que eu não devo. E aí eu vou acabar humilhando alguém com palavras, cometendo pecado com a minha boca e com as minhas ações. Então, a pessoa irada tem que se controlar, tem que ter domínio sobre si. 23. Quem é orgulhoso vai ser abatido, e aquele que é humilde vai ser honrado. 24. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Aqui está dizendo sobre as companhias. Nossos pais falavam assim: quem mistura com porco, farelo come. Fulano é farinha do mesmo saco. Quer dizer, eu estou junto com uma pessoa que faz coisa errada, então não tem como eu estar separada dela. Então, se eu estou junto com uma pessoa que faz coisa errada, infelizmente, eu posso até não fazer coisa errada, mas eu vou ser vista como aquela que fez coisa errada. Então, é necessário que a gente comece a andar com pessoas que Deus se agrada. Todo mundo tem consequência das suas atitudes. Se eu escolho fazer o que eu quero da minha vida, eu tenho que aceitar as consequências. E a consequência é sim perder pessoas que a gente ama. Quando a gente começa a fazer tudo o que a gente quer, a gente perde as pessoas que a gente ama, porque aquele que está fazendo coisa justa não vai ficar perto de quem está fazendo coisa injusta. Aquele que está no caminho certo não vai ficar perto de quem está caminhando errado, não. Porque ou a gente influencia aquela pessoa no caminho certo, ou aquela pessoa influencia a gente no caminho errado. Então não tem como, não. É melhor se afastar. Porque aqui está dizendo, mesmo você ouvindo a maldição, você vai permanecer calado. Mesmo você vendo o erro da pessoa, você vai permanecer calado. Não vai haver correção, você não vai querer corrigir aquela pessoa. Então, a qualquer momento, você pode ser influenciado a fazer coisas erradas. 25. Quem tem medo dos outros vai cair numa armadilha. Mas o que confia no Senhor, ele está seguro. O que é ter medo dos outros? É quando você procura agradar tanto o outro, como se o outro fosse o dono da sua vida. Não, é Deus que é o dono da sua vida. E você está seguro, é no Senhor. Confia no Senhor. Não fique preocupado em agradar os outros, não. Se você tem medo de alguém físico, peça ao Senhor para tirar o medo de você. E peça ao Senhor para te dar essa libertação. Porque você tem que confiar unicamente
em Deus. No 26, muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor, ela vem para todos. Muitos buscam o favor de todos, mas a justiça, ela vem para mim, para você e para aquele que tem liderança, para aquele que é governante, para aquele que a gente julga que é maior que a gente, porque para Deus ninguém é maior, é todo mundo igual. Mas a gente acaba tentando buscar o favor naquela pessoa que a gente acha que tem o poder maior. E a maioria das pessoas buscam favor, proteção diante dessas pessoas. Não somente governante, vamos falar aqui do nosso dia a dia. Pessoas que têm dependência emocional um do outro. O que eles fazem? Eles buscam o favor daquela pessoa. Eles não confiam em Deus mais do que naquela pessoa. 27. Para o justo, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. A pessoa que comete iniquidade, ela é abominação para quem comete justiça, para quem pratica justiça. E a pessoa que pratica justiça é abominação para quem pratica a iniquidade e a impiedade. Então, o que está acontecendo? O justo, ele não tem prazer em andar com o ímpio. E o ímpio não tem prazer em andar com o justo. Por quê? Um se opõe ao outro, porque o caminho do justo é um e o caminho do ímpio é outro. Então, vai acontecer divergência entre o ímpio e o justo. Então, esse capítulo 29 de Provérbio está falando sobre repreensão, tem que aceitar a repreensão, vinda da parte de Deus, também vinda da parte das pessoas. Está falando sobre justiça, também, mais uma vez, Provérbio fala muito sobre justiça. Está falando sobre não falar demais, ali no versículo 20. Está falando sobre não se irar, no versículo 22. E está falando sobre corrigir os filhos, no 15 e no 17. Corrija os filhos com as suas ações, com seus exemplos, com seu testemunho. Tudo que você falar para ele não fazer, você não deve fazer. Você deve fazer as coisas certas para que o seu filho possa seguir os seus exemplos. E aqui fala também sobre a gente ficar dependendo do outro e não de Deus, né? Buscando o favor do outro e não o favor de Deus. O favor de Deus é que nós precisamos, nós carecemos do favor de Deus. No 25 e no 26 está dizendo que a justiça do Senhor vem para todos. E no 25 está dizendo que a gente tem que confiar no Senhor, porque é no Senhor que nós estamos seguros. Que assim seja na nossa vida. Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, pelos comentários lá nos vídeos. Eu estou muito feliz mesmo. Gente, quem quiser falar comigo, entra lá no meu Instagram. Eu vou deixar escrito aqui no vídeo o meu Instagram. Entra lá, porque aí a gente pode conversar lá pelo Instagram, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de poder conversar com vocês lá. E eu estou em oração por todos vocês que pediram oração aí no vídeo, viu? Para falar a verdade, eu estou em oração por todos vocês que estão no canal. Porque eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, dê vocês estratégia para que vocês sejam felizes. Mas a maior estratégia que Deus nos deu é os exemplos de Jesus. Todos eles. Essas são a maior estratégia que Deus nos deu. Então, em nome de Jesus, busca conhecer sobre os passos de Jesus quando ele esteve aqui na terra e sobre como ele agia com relação a várias situações. Tinha várias situações que Jesus passou e que a gente passa hoje. E veja lá como foi que Jesus agiu. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Que Deus possa te ajudar a resolver todos os seus problemas. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.